Olá, boa noite. Boa noite. A congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Papa Francisco nomeia novos membros e 4 deles são bispos brasileiros. O medo de não poder mais ajudar. Centro de Acolhida faz campanha para continuar o atendimento de mulheres gestantes e crianças carentes na capital paulista. A coragem de ser bom ao volante. Conselho Nacional de Trânsito regulamenta cadastro e promete premiar bons motoristas. O medo de ser abandonado. Na catequese sobre idosos e a velhice, Papa Francisco alerta para a dura realidade de quem perde as forças e teme a solidão. A coragem de continuar sonhando. Sergipano de quase 100 anos vai à escola para aprender a ler e escrever. Quarta-feira, 1º de junho de 2022, o Câncer Nova Notícias começa agora. Dando continuidade ao ciclo de catequese sobre a velhice, o Papa Francisco, inspirado pela oração do Salmo 71, abordou uma dura realidade. A que assombra os idosos e que se veem perdendo forças e são tomados pelo medo do abandono. Segundo o Papa Francisco, a oração do salmista nos convida a meditar sobre a forte tensão que habita a condição da velhice, marcada pela fraqueza, fragilidade e vulnerabilidade, e que esse momento se torna uma oportunidade de abandono. O pontífice afirmou que esta é uma forma de covardia em que estamos nos especializando em nossa sociedade, que é marcada pela cultura do descarte, e que hoje em dia os idosos sofrem ao serem colocados a canto da existência, até mesmo pela própria família. Isso succede hoje, succede nelle famiglie. O Santo Padre alertou sobre o triste fato de quem se aproveita da idade dos idosos para enganá-los e intimidá-los de 1000 maneiras, a fim de confiscar suas economias, de deixá-los sem nenhuma assistência e até mesmo de ofendê-los. E que isso gera consequências fatais, pois a velhice não só perde a sua dignidade, mas também duvida que mereça continuar. E que essa é a causa da tentação de se esconder a vulnerabilidade, a doença, a idade e a velhice, pois os idosos temem que estas situações sejam a antessala da perda da dignidade. O pontífice disse também que, como o ancião do Salmo que vê a sua velhice como uma derrota e redescobre a confiança no Senhor, o idoso, através da oração, renova em seu coração a promessa da fidelidade e da bênção de Deus, e que, assim, dá o testemunho de sua força, que podem ensinar aos mais jovens que todos nós devemos abandonar-nos ao Senhor para invocar a sua ajuda. Ao final da catequese, o Papa Francisco frisou que existe um magistério da fragilidade e que não se deve escondê-la na velhice, e convidou a todos a refletir como estamos nos relacionando com os idosos da família, e pediu para que nos relacionamentos haja respeito e dignidade, pois os idosos são a memória da família, da humanidade e a memória do país, e recordou que a velhice chega para todos. La vecchiaia viene per tutti. Após a catequese, em seu apelo final, o Papa Francisco disse que o bloqueio das exportações de trigo da Ucrânia, das quais dependem as vidas de milhões de pessoas, especialmente nos países mais pobres, é motivo de grande preocupação. Francisco pediu para que sejam feitos todos os esforços para resolver esta questão e para garantir o direito humano universal à alimentação, e enfatizou: por favor, não use trigo, um alimento básico, como arma de guerra. Alimento de base como arma de guerra. E nesta quarta-feira, o Papa Francisco nomeou os novos membros para a congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Entre os escolhidos estão 4 bispos brasileiros. São eles o secretário da Congregação para os Bispos, Dom Wilson de Jesus Montanari, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, e o bispo de Paranaguá e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, Dom Edmar Peron.
A Canção Nova se une aos familiares e à Diocese de Mogi das Cruzes pelo falecimento do bispo emérito Dom Paulo Mascarenhas Roxo. Dom Paulo tinha 93 anos e fez sua Páscoa hoje no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. O bispo emérito estava internado desde o dia 10 de maio e passou por 2 cirurgias no sistema digestivo. Por causa da idade avançada e dos procedimentos, coração e rins ficaram debilitados. As celebrações das exéquias serão na Igreja Catedral de Santana, em Mogi das Cruzes. Vai até o próximo domingo a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, celebrada em todo o mundo com iniciativas em diversas dioceses do Brasil. Nós vamos agora a Brasília para saber mais informações com Ronaldo da Silva. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite a você e boa noite a tanta gente que nos acompanha. A semana é promovida pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas. O objetivo principal é refletir sobre a unidade dos cristãos e incentivar o compromisso com a evangelização. Com o tema Vimos o seu rastro no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem, a Semana de Oração pela Unidade Cristã é realizada há mais de 110 anos. Para o padre Marcos Barbosa, o tema é um convite ao diálogo e à fraternidade. É uma inspiração assim muito rica, né? Com grande profundidade também bíblica, pastoral e de apelo à unidade, à comunhão, ao caminhar juntos. Encontrando com Jesus Cristo, nos encontramos como irmãos, nos encontramos como filhos e filhas de Deus, nos encontramos com a unidade. A Semana de Oração pela Unidade Cristã acontece em períodos diferentes do ano. Nos países do Hemisfério Norte, entre os dias 18 a 25 de janeiro, em ocasião do Dia da Conversão de São Paulo Apóstolo. Já nos países do Hemisfério Sul, começou no dia 29 de maio, na festa da Ascensão do Senhor, e vai até o próximo domingo, solenidade de Pentecostes. Muitas dioceses fazem uma vez em cada igreja cristã, em uma das igrejas cristãs. Há também lives, momentos de debate, de reflexão, de oração diária. Inclusive aqui em Brasília também, nós fizemos a abertura na Catedral Anglicana na segunda-feira. No Brasil, o material foi organizado pelo CONIC Agreste Pernambucano, que disponibilizou em seu site um e-book preparatório. Para o Conselho das Igrejas do Oriente Médio, cada um deve renovar a sua vida, sempre a serviço do Evangelho e em defesa da dignidade humana. A mensagem da semana é clara, que os cristãos possam trabalhar juntos, permitindo que os jovens construam um futuro conforme o coração de Deus, cheio de vida, paz, justiça e amor. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações sobre o Dia Livre de Impostos que vai acontecer amanhã em todo o Brasil. Obrigado, Ronaldo. O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a criação do cadastro de bons motoristas. A ideia é que os condutores que não tenham multas nos últimos 12 meses sejam recompensados. A medida já foi regulamentada. Dona Junei sabe bem como ser boa motorista. Prestar atenção onde está andando, né? Dar uma parada na faixa para não ter perigo. Com tanto cuidado, são apenas 2 multas na CNH em quase 50 anos ao volante. Mas ela desconhece a resolução que regulamentou o Registro Nacional Positivo de Condutores, ou o Cadastro de Bons Motoristas. Ele tem um propósito de conceder benefícios, vantagens ou algum tipo de incentivo àqueles condutores que não tiverem cometido nenhuma infração no período anterior a 12 meses. A adesão do motorista é voluntária, mas os benefícios ainda não estão definidos, pois cada Detran e empresas privadas criarão suas concessões específicas. É importante destacar que o condutor precisa expressamente manifestar a sua intenção de ser inserido no cadastro positivo. O Quirino é taxista há 18 anos. A última multa foi há 2. Já o Wagner herdou a profissão do pai. Para eles que vivem do trânsito, qualquer recompensa é positiva. Seria bom também, que daí a gente tinha algum benefício para a gente que trabalha certinho, né? Tudo que é assim, crédito, eu acho que de repente ajuda, né? Vamos dizer, né? O que já está certo é pena para quem descumprir o Código de Trânsito Brasileiro,
com a exclusão do registro de bons motoristas. O condutor que receber infração de trânsito tiver o direito de dirigir suspenso e se a carteira tiver vencido há mais de 30 dias. Enquanto não há definição para os benefícios e as recompensas, as regras continuam valendo e é por isso que continuar sendo um bom motorista no trânsito todo dia é muito importante e salva vidas. Tem que ser um bom motorista toda hora, mesmo que não tenha recompensa nem nada. Você não tem que ter, eu acho que algum tipo de coisa ou recompensa por isso. Eu acho que isso aí já, a partir do momento, isso aí já faz parte, né, da consciência sua. A gente tem que prestar atenção, porque acontece muito acidente, né? Principalmente com criança, né? Idosos, que nem eu. Estamos de volta agora para falar do tempo. Vamos conferir as informações com Yara Naíris, que traz os detalhes da previsão para essa quinta-feira. Não é isso, Yara? Boa noite. Boa noite, Adriana, Wallace e a todos que nos acompanham aí de casa. A partir de amanhã, o tempo começa a melhorar no Nordeste. A chuva diminui, mas não cessa. Nessa extensão litorânea do Nordeste, da Paraíba até o sul da Bahia, a chuva passageira tomará conta do dia. E a possibilidade de chuva mais intensa aumenta sobre o norte do Maranhão. No norte, a atenção se volta para as cheias dos rios. Um alerta sobre a bacia do Amazonas foi emitido com risco de inundações às redondezas. A zona de convergência intertropical espalha nuvens carregadas pelos estados, favorecendo as chuvas fortes e frequentes, de até 22 milímetros de acumulados em Roraima. Vamos do extremo norte do país para o extremo sul. Por lá, a instabilidade prossegue nos 3 estados e as mínimas atingem os 2 graus no leste de Santa Catarina e 1 grau no Rio Grande do Sul. E no centro do país, por toda essa área clara do mapa, o tempo seco predomina. Atenção ainda para níveis de umidade abaixo dos 20%, principalmente no centro-oeste. Hidratação é fundamental neste período de baixa umidade. Volto com vocês. Obrigada, Yara. E a pandemia segue causando impacto nas escolas do país. Com dificuldade para voltar aos estudos, muitos alunos abandonaram os cursos, já que os que ficaram buscaram formas de voltar à rotina e recuperar o tempo perdido. Chegar ao terceirão era um sonho para esse grupo de amigas. Porém, as consequências da pandemia ganham notoriedade com a volta do ensino presencial. Hoje em dia a gente voltou do remoto e às vezes a gente tem uma matéria que depende da antiga e a gente fala, ok, eu não sei que matéria é essa. O professor fala, mas vocês aprenderam? A gente não aprendeu, a gente tentou aprender. E aí a gente está tendo que aprender em dobro. O período remoto deixou como herança um grande abismo emocional, de relacionamentos e conexão com o aprendizado. Não estou dizendo que alguns alunos não possam ter se destacado neste novo modelo, porque pode ter permitido que outras habilidades surgissem. No entanto, eu não posso deixar de esquecer que a grande maioria não tinha acesso. Se ele não tem alguém próximo, ele tem mais dificuldade. Dados do censo escolar comprovam o que especialistas já vinham alertando. A pandemia teve impacto significativo na educação básica no Brasil. Os alunos do ensino médio foram os mais afetados e a taxa de desistência duplicou no ano de 2021. Teve aluno meu que desistiu. Como que você vai buscar esse aluno em casa? Cerca de 46,7 milhões de matrículas foram contabilizadas nas escolas do país. 627 mil a menos em comparação a 2020. Uma redução de 1,3% no período. Com esse retorno para o ensino presencial, os alunos tendo que ter essa retomada, esse hábito de vir para o colégio, de ter esse contato com os professores de novo, ter contato de novo com os amigos, essa socialização, eles estão tendo que reaprender. Recomeçar e sem tempo para erros. O ensino médio é a porta de entrada para voos mais altos, fazendo de qualquer oportunidade um teste para a futura profissão. A gente viu como é ruim ficar sem tudo isso, então vamos aproveitar o máximo que a gente pode. Claro que podemos ressaltar que não é perfeito, mas vamos deixar detalhado que está sendo um momento bom, um momento nostálgico, né? Sim. É isso aí. O Brasil registrou em meio a menor número mensal de mortes causadas por Covid desde o início da pandemia.
Mas o aumento de casos da doença tem levado o governo paulista a adotar novas medidas. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Rodrigo Luiz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Wallace Andrade, e a todos que estão acompanhando o Canção Nova Notícias. E de um aumento significativo de casos de Covid-19 nas últimas semanas, o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo recomendou o uso de máscaras em locais fechados. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. O uso de máscara em locais fechados deixou de ser obrigatório em meados de março por decisão do governo paulista. Só que o item de proteção continua sendo obrigatório no transporte público e também em unidades de saúde. O que o Comitê Estadual de Saúde recomenda neste momento é que se volte a usar a máscara em todos os locais fechados, mas trata-se de uma recomendação e não de uma obrigatoriedade, porque quem define isso são as prefeituras. Essa recomendação veio após uma reunião de especialistas em saúde que integram a pasta da ciência do governo do estado e que se constatou um aumento de 80% de novos casos de Covid-19 e também 40% de internações. Na mesma linha do Comitê Estadual de Saúde, a Prefeitura da capital paulista também recomendou o uso de máscara em locais fechados e unidades de ensino. A decisão também levou em conta o aumento de novos casos de Covid-19. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. O assunto agora é economia. Este ano, o número de entrega do imposto de renda da pessoa física superou as expectativas do governo. As informações com o Flávio Rogério. A Receita Federal recebeu mais de 36 milhões de declarações do imposto de renda. Os números representam um novo recorde, superando as entregas do ano passado em mais de 6%. A estimativa da Receita era receber cerca de 34 milhões, o mesmo número de declarações enviadas em 2021. Quem perdeu o prazo para o envio terá que baixar o programa da Receita Federal e enviar da mesma forma como deveria ter sido feita dentro do prazo. A multa mínima pelo atraso do envio é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. A recomendação é que o contribuinte regularize a situação o quanto antes, para evitar problemas relacionados ao CPF. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias. Bom, a gente agora muda de assunto. Em São Paulo, um centro de acolhida que abriga mães em situação de vulnerabilidade social está precisando de ajuda. A maternidade Amparo Maternal, referência em parto humanizado, foi fundada em 1939 e está passando por uma reestruturação para dar continuidade ao atendimento de mulheres, muitas delas em situação de rua. Há cerca de um ano, Fernanda estava numa situação bem complicada. Foi porque eu estava em situação de rua, estava já sendo despejada da casa que eu estava morando. Aí o pessoal da igreja que passou e me trouxe para cá. E aqui nasceu Samuel Eduardo. 50 mulheres estão alojadas no centro de acolhida da maternidade Amparo Maternal, referência em parto humanizado, fundada em 1939 por um obstetra e uma freira. A maternidade é gerida pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e o alojamento pela Associação Amparo Maternal, ligada à Arquidiocese de São Paulo. Para se sustentar, o Centro de Acolhida lançou uma campanha intitulada Amparo pela Vida. A meta é angariar recursos para cobrir despesas que vão se acumulando mês a mês e também ampliar a capacidade de atendimento. Hoje o Centro de Acolhida precisa de apoio para permanecer de portas abertas. Aumentar a capacidade de acolhimento, que hoje são 50 usuárias, queremos chegar na nossa capacidade de 80. E embora tenhamos uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, o serviço não é custeado 100%, então precisamos de apoio para manter o amparo de portas abertas. Para participar da campanha, é só acessar o site da instituição ou direto na página da campanha. Esse seu R$1, ele se transforma em aleitamento materno. Esse R$1, ele se transforma em abrigo, né? Como seria hoje se colocar no nosso lugar, é ver o que seria hoje 21 gestantes na rua, 20 mães na rua.
20 recém-nascidos na sua porta, na sua calçada. Então, esse R$1, esse um amparo é muito significativo. Cheguei só com a sandália e a roupa do corpo. Hoje, graças a Deus, o necessário eu tenho, não falta nada. Inclusive o teto, né, e a comida, graças a Deus. E para mim também. Voltamos a Brasília para saber como estão as discussões do Congresso Nacional sobre as tarifas de energia e combustíveis. É isso mesmo, Ronaldo? Pois é, essas discussões continuam agora na Câmara dos Deputados. 2 projetos de lei importantes sobre o assunto estão sendo votados na casa. A repórter Camila Castro tem as informações. Olá, Camila, boa noite. Olá, boa noite. Exatamente, Ronaldo, muitas discussões aqui na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. Um dos projetos que está sendo votado aqui é o PL do Senado, que atribui à Agência Nacional de Energia Elétrica a devolução integral ao consumidor de energia elétrica, via preços das tarifas de valores recolhidos em razão de mudanças normativas ou então de decisões administrativas ou também judiciais relacionadas à redução de tributos. A intenção é viabilizar a restituição de valores do PIS/COFINS pagos porque o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional, em agosto do ano passado, incluir o ICMS na base de cálculos desses tributos. O impacto fiscal calculado pelo governo é de 258 bilhões. De acordo com o texto, a ANEEL deve estabelecer critérios equitativos, considerando aí procedimentos tarifários e também disposições contratuais aplicáveis. Já o projeto de lei do deputado Reginaldo Lopes determina que os preços de venda praticados pela Petrobras para combustíveis devem levar em conta os custos de produção e refino em moeda nacional acrescidos aí em um índice de lucro. Esse projeto também deve ser votado daqui a pouquinho aqui na Câmara dos Deputados. Retorno aos estúdios, ótima noite. Obrigado, Camila. E a Câmara dos Dirigentes Lojistas realiza amanhã a campanha do Dia Livre de Impostos, uma data que todo brasileiro gosta. Olha, e essa data vai permitir que os lojistas de todo o país possam realizar suas vendas sem a cobrança de impostos em produtos e serviços. Os consumidores devem conseguir descontos de até 70% em todos os segmentos. Eletrodomésticos, gasolina, gás de cozinha estão entre os produtos que podem ser adquiridos com um preço menor. O protesto alerta para a alta carga tributária apresentada no valor final da venda, o que diminui o poder de compra. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o Brasil é o 14º país que mais arrecada impostos, mas é o último que melhor retorna o dinheiro para a população. Por hoje é só. Amanhã nós voltamos com mais notícias aqui de Brasília. Uma ótima noite a todos. Obrigado, Ronaldo. De acordo com o IBGE, existem cerca de quase 14 milhões de desempregados no país. Este é um cenário propício para a disseminação do golpe do falso emprego, uma forma de ataque que criminosos para roubar dados e dinheiro das vítimas utilizam. Salários altíssimos e um trabalho por meio período sem sair de casa. Essa foi a isca usada por criminosos na tentativa de roubar os dados de Tayara. A gente recebeu uma proposta de trabalho meio período, recebendo R$500 por dia online. Então, assim, eu sei que eu realmente nem cogitei entrar em contato. Essas mensagens, elas apresentam características muito específicas. Primeiramente, erros gramaticais. Segundo lugar, links para acesso, que não é comum numa oferta de emprego. E o tipo de cargo e o tipo de oferta muito fora do comum no mercado. Disseminado principalmente pelo WhatsApp e outras redes sociais, o golpe do emprego falso visa a transferência de dinheiro
para cursos que não existem ou roubo de dados pessoais das vítimas. As empresas de recrutamento e seleção, elas não podem, e não é uma prática, né, fazer uma cobrança desses profissionais, até porque ela já é remunerada por outras organizações, né? De acordo com o monitoramento feito por uma empresa de segurança digital, entre janeiro e abril deste ano foram registradas mais de 220 mil tentativas de golpe do falso emprego, o que representa mais de 1.800 tentativas por dia. Elas são pedidas para colocar informações que vão dar acesso a dados bancários, dados pessoais que esses criminosos utilizam para extorquir. O golpe do falso emprego, infelizmente, não é uma novidade no país, mas existem alguns critérios que podem levantar desconfiança ao receber uma oferta de vaga. Temos que tomar sempre cuidado com relação à questão dos atalhos. Não vai chegar no seu celular por uma mensagem de WhatsApp ou de uma SMS com uma bela oportunidade de emprego. Posso perceber que já teve um primeiro acesso, apagar a mensagem, não continuar o contato e trocar todas as senhas. Em Aracaju, capital de Sergipe, um homem se tornou exemplo de força de vontade para aprender a ler e escrever. Seu Cesário frequenta pela primeira vez a escola, Adriana. E o detalhe é que ele vai fazer 100 anos de vida, daqui a 3 anos, hein? E essa história vai ser contada pelo Sidclei Salles e pelo Cleverton Macedo. A vitalidade impressiona do estudante de 97 anos da Escola Municipal Jaime Araújo, em Aracaju. Seu Cesário vem caminhando de casa até a escola. Na sala de aula, gosta de sentar na frente, pertinho da professora, e o objetivo dele é simples. É aprender a ler, escrever e parar, pronto. Pelo menos já sei fazer alguma coisa, escrever para uma família, para um amigo, para qualquer pessoa. Na matemática básica, difícil ele errar uma conta, porque a vida toda ele foi comerciante em Aracaju e não teve oportunidade de frequentar uma escola antes. Na minha época não tinha essa facilidade tanto como tem hoje em dia, não. Naquela época você só podia trabalhar. Não existia malandragem, não existia nada. O que existia era só trabalho. O pessoal se investia mais no trabalho. O seu Cesário começou a estudar antes mesmo da pandemia, mas depois as escolas fecharam e 2 anos depois ele retornou aos estudos. É o mais assíduo e motivo de orgulho para os professores. Para mim foi um privilégio, né? Seu Cesário é um exemplo e eu, como profissional, fico emocionada de falar dele e, para mim, eu já estou realizada. Porque é um aluno que não falta. Assim que eu chego, a primeira pessoa que eu vejo já está me esperando na frente. Então, para mim, é muito gratificante. Ele é um exemplo de outros alunos que vêm para a sala e, na mesma hora, vão embora. Seu Cesário é um exemplo para toda a nossa escola. Tanto para a nossa educação, não só municipal, como estadual, até mesmo nacional. E já começou a colocar em prática as lições da sala de aula. Ele já escreve o próprio nome. E para a juventude de hoje, um recado. Deixe as drogas de lado e comece a fazer o que é benefício para ele e para a família. E estude. Porque se estudando você tem alguma coisa. Se você não estudar, você não é nada. Que exemplo lindo, né? De garra, de coragem, de vontade e realização de um sonho. E agora a gente vai viver um momento muito lindo, porque é muito bom agradecer a você. Sim, agradecer a você, porque a Canção Nova é um milagre da Divina Providência e foi Deus quem quis que fosse assim. Esse depender de Deus passa pelo depender de milhares de corações generosos e sedentos de Deus e da vida abundante que brota do seu coração. Nosso muito obrigado à Virgem Maria pelo 102% alcançado no projeto Dai-me Almas deste mês de maio. Aqui na Canção Nova, é ela quem tudo faz. E agora nós vamos acompanhar um agradecimento muito especial do Monsenhor Jonas Abib. Eu fiz um apelo, você viu pela televisão, escutou pela rádio. E agora eu vim agradecer. Deus está conosco. E eu digo, continue ajudando a Canção Nova, porque ela ajuda a muita gente.
Pessoas que você não poderia ajudar são ajudados pela rádio e pela televisão Canção Nova e por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Então, meu muito obrigado. Sim, meu muito obrigado. E continue doando para a Canção Nova. Ela precisa de você. Ela sobrevive da sua ajuda. Sobre você, sobre as suas intenções, sobre as pessoas que você ama, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem ama, evangeliza. Olha aqui que alegria do Padre Jonas com esse 102% da nossa campanha neste mês de maio. Bom, e agora vamos para a Terra Santa, porque lá teve uma celebração em ação de graças a Nossa Senhora, que marcou o encerramento do mês mariano. O encontro, cercado de muita religiosidade, também serviu de oração pelo sínodo convocado pelo Papa Francisco. O carinho dos filhos que celebram o cuidado e a proteção da Virgem Maria, gestos que marcaram as celebrações do último dia do mês mariano na Terra Santa. Na manhã do dia 31, em Karen, foi realizada a missa solene em comemoração à visitação de Maria à sua prima Isabel. A festa da visitação é comemorada aqui em Karen, embora o Evangelho não nomeie especificamente o lugar, mas aponte para a zona montanhosa da Judeia. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Este canto, o Magnífica, foi entoado aqui e é expresso nesse pátio da Igreja da Visitação em vários idiomas. Frei Dobromir Yastal, que presidiu a celebração, disse em sua homilia que Deus visitou e continua a visitar a todos. Na celebração, alguns franciscanos receberam o ministério de leitores e acólitos. Hoje é um dia muito importante porque fomos admitidos no Ministério do Leitorado e no Ministério dos Acólitos. Estamos agora prontos para servir. E no final da tarde, na igreja do convento franciscano São Salvador, em Jerusalém, cristãos locais, religiosos e peregrinos se reuniram para a Santa Missa, que marca o fim do mês mariano, presidida pelo pároco Frei Amjad Sabara. Hoje terminamos o mês de maio com essa celebração de ação de graças a Nossa Senhora pelo que ela nos deu durante este mês. Rezemos para que ela nos ajude, com o seu exemplo, a experimentar um novo começo do sínodo, convocado pelo Papa Francisco. Após a missa, as demonstrações de afetos dos filhos que seguem em procissão junto à imagem de Maria. Momento emocionante que merece ser registrado. Até os pequeninos participaram da manifestação de amor a Nossa Senhora. A imagem da Virgem passou por vários pontos da cidade velha de Jerusalém. Todos sabemos que a devoção a Nossa Senhora funciona sempre, porque a mãe atrai todos os seus filhos. E é sempre muito agradável ver todas as pessoas, mesmo as que não vêm à missa, virem por Nossa Senhora. E em Portugal, o encerramento do mês mariano, dedicado à Virgem Maria, foi marcado com a apresentação da imagem de Nossa Senhora do Coração Orante. Pois é, a estátua, ou melhor, a imagem pertence ao movimento da Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Évora e integra a campanha de oração pelas intenções do Santo Padre. Uma mulher suplicante de joelhos com o coração na mão. Esta é a representação da imagem mariana da Senhora do Coração Orante, que integra a campanha de oração pelas intenções do Santo Padre. A estátua pertence ao movimento da Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Évora e foi esculpida pelo artista Augusto Ferreira. Falando tecnicamente, é um processo que no início desenvolvemos com um trabalho em barro para resolver alguns detalhes técnicos, algumas medidas canónicas, por aí fora, até chegarmos ao trabalho final. No encerramento do mês dedicado à Virgem Maria, a imagem foi apresentada ao público, com distribuição de réplicas e do folheto da novena da devoção à Senhora do Coração Orante. A campanha tem diversos apoiadores, como a apresentadora de TV, Fátima Lopes. Abracei este projeto com muito carinho, porque eu achei sempre que fazia muita diferença nós levarmos a Nossa Senhora orante para dentro da nossa casa e com isto juntarmos com os nossos e podermos fazer da oração uma ferramenta muito importante. A imagem da Senhora do Coração Orante foi abençoada pelo Papa Francisco em audiência privada em outubro do ano passado.
Na ocasião, ele elogiou a beleza da estátua e ressaltou a importância de sempre se rezar pelo Santo Padre e que o terço é oração universal. A imagem já esteve em momentos de oração na cela de Irmã Lúcia e no Santuário de Fátima. A escultura original ficará na capela a ser construída em Montargil e a ideia de sua criação surgiu a partir do centenário da imagem, da Capelinha das Aparições e da morte de Jacinta. Assim como há 100 anos, quando Nossa Senhora tinha um coração nas mãos e sentia a aflição da humanidade que vivia a Primeira Guerra, assim hoje há também angústia devido ao conflito atual. Ela representa a vida de todos os peregrinos quando vão a Fátima, quando vêm a Fátima e quando vão à Capelinha das Aparições, eles têm um objetivo, ou pedir ou agradecer, e fazem-no sempre através da oração. Se ficarmos parados a olhar para a imagem sem nada dizer e ninguém falar connosco, simplesmente a contemplá-la, nós não somos a mesma pessoa no fim desse momento de contemplação. Posso-vos garantir. Que bela imagem, né? Que nos ajudem a orar mais. Bom, as reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.